3. Considere dois sistemas computacionais nos quais os computadores são conectados através de topologias de estrela e de anel, respectivamente. Isso aqui para poupar tempo, eu já fiz o desenho e já fiz algumas contas que estão aqui, tá? Então, estrela é essa topologia aqui, considerando 6 nós, né? E anel, essa topologia aqui, tá? Cada envio de mensagem tem o custo de 1 unidade de tempo e a computação resultante do recebimento de uma mensagem leva 5 unidades de tempo. Considerando que deixa eu ver se tá na tela certinho, tá? Considerando que tá. Aí. Considerando que a cada processamento de uma mensagem recebida, o servidor envia nova mensagem para o outro servidor com probabilidade igual para a seleção do alvo, levando também em consideração com calma, tá? Considerando que a cada processamento, ou seja, o processamento vai gerar uma mensagem. Você recebeu uma mensagem, você vai gerar uma nova mensagem, você vai fazer uma computação correspondente àquela mensagem e você vai enviar uma nova mensagem para o outro servidor com probabilidade igual, ou seja, distribuição uniforme, todos têm a mesma probabilidade de receber. Probabilidade igual para a seleção do alvo. Aqui, para simplificar, eu vou considerar que tem muitas coisas aqui que eu vou simplificar nessa resolução aqui por vídeo, que eu discuti em sala, que foram coisas que ficam meio que em aberto para você decidir da resolução desse exercício, que você acaba tendo que assumir hipóteses. E aí na aula que eu fiz foi simplesmente discutir todas as hipóteses possíveis, mas aqui eu vou assumir sempre as mais simples para não ficar um vídeo muito longo, tá? Então eu vou assumir também que ele pode enviar mensagem para ele mesmo. E aí, no caso, vai ser um custo zero de comunicação, tá? Mensagem dele para ele mesmo, custo zero, tá? Levando também em consideração que um servidor só inicia uma computação ao receber a mensagem correspondente, estime o limite inferior para eficiência em ambas as topologias. Bom, aqui a gente, conforme eu discuti em sala, eu vou utilizar a definição de eficiência. Vou pensar em eficiência, mas em termos de utilização, tá? Ou, por exemplo, qual o percentual de tempo que os nós computacionais estão sendo utilizados para computar alguma coisa. Então e é fácil mostrar, até só entender intuitivamente, que essa definição é equivalente à definição de speedup dividido por n, né? Porque naquele exemplo que eu dei, você tem um speedup de 2, utilizando 4 processadores, 4 computadores, a minha eficiência é de meio. Então quer dizer que somente 50% do tempo, é equivalente a dizer que 50% do tempo você está utilizando o seu potencial computacional. Poderia ser assim. Ou que você está utilizando só 50% do seu... De maneira geral, você está utilizando só 50% do seu potencial computacional. Então, isso
poderia ser visto como, por exemplo, é, 50% do tempo os 4 computadores ficarem ociosos e nos outros 50% os 4 estarem trabalhando. E aí vai dar um speedup de 2. É a mesma coisa. Então são definições equivalentes. Para esse problema é mais interessante pensar nisso, em utilização, tá? Aí aqui eu já fiz alguns desenhos, já especifiquei algumas continhas para ficar para agilizar, tá? Por exemplo, a gente tem como não especifiquei nada, teria o caso óbvio, né? Limite inferior para eficiência seria zero, porque se uma computação só é gerada a partir quando o nó recebe uma mensagem, se ninguém estiver trabalhando no início, ninguém nunca vai trabalhar, o sistema vai ficar parado para sempre, então utilização zero. Tá? Esse é um cenário. Agora a gente pode considerar o cenário em que um está trabalhando no início e ele vai enviar mensagem, tá? E aí, ao longo do tempo, essa primeira computação, por exemplo, suponha que esse está está computando e ele tem como alvo esse daqui. Ele vai computar, enviar mensagem para esse do meio e esse do meio vai repassar a mensagem para esse que vai fazer a computação. Tá? Ao longo do tempo, a primeira computação não vai ser representativa, porque você vai ter muitas computações acontecendo, então o custo, o tempo dela vai sumir, vai ficar irrisório perto do tempo total, tá? Digamos, a gente pode dizer no infinito. Tá? No tempo infinito isso vai acontecer. Depois você deixou o sistema rodando por muito tempo, essa primeira computação você pode desconsiderar ela, tá? E aí o pensamento que eu tenho é nesse cenário em que eu vou ter um rodando por vez. Você pode dizer, se eu tenho só um rodando por vez, a minha utilização é 1 sobre n. O que não é verdade. Tá? Por quê que não é verdade? Quer dizer, 1 sobre n não. É pior do que isso, tá? Porque eu tenho. Deixa eu acertar essa conta aqui. Espera que deu uma engasgada aqui no OBS. Mas então, se eu tenho aqui nesse cenário, eu vou ter só um. Aqui, tanto aqui quanto aqui, tá? Eu vou ter só um executando. Você vai dizer, tá. Minha utilização vai ser 1 sobre n. Não vai ser porque você tem o tempo do envio de mensagens também. Então você vai ter períodos, nem sempre você vai ter um executando. Você pode não ter nenhum executando quando a mensagem está correndo. Vamos supor, por exemplo, o caso que esse quer mandar mensagem para esse, ou para qualquer um outro que não seja o central. Ele tem que mandar a mensagem para o central e o central mandar mensagem para o outro. E aí, eu posso considerar que o tempo dessa computação é o 2, né? 1, 2, o tempo de chegar a mensagem, mais 5, que é o tempo de fazer a computação. Então, para essa primeira computação ocasionada pela primeira mensagem enviada desse para esse aqui,
eu vou ter uma utilização de 5/7, tá? Porque 7 é o tempo total e 5 é o tempo que eu fico computando. Agora, isso seria a, a utilização considerando somente essa computação, tá? A computação que vai acontecer aqui. Como é que eu faço para calcular a utilização ao longo do tempo, né? De infinitas computações? O que eu vou fazer vai ser, eu vou ter que obter o número de mensagens, ou o tempo, tá? Esperado para a mensagem chegar no destino. Porque, por exemplo, aqui eu posso ter mensagens demorando 2 ou mensagens demorando 1, que seria se o alvo for o centro ou se a origem for o centro, tá? Isso estou considerando só a estrela por enquanto, tá? Topologia de estrela. E aí, a minha média, o meu número de mensagens esperado vai ser 1 multiplicado pela probabilidade de a probabilidade de o custo de ser de um tempo ser de 1, ou seja, a origem ser o centro, que é 1 sobre n, mais a probabilidade de ser qualquer um dos outros multiplicados por o número que tem sem ser o centro, que é n-1. Então, 1 sobre n é a probabilidade de ser, do alvo ser o centro, n-1 são os outros que não são, estão vindo para ele, tá? Seria o ou aqui, tá? O somatório de todos eles. Isso aqui simplificando vai dar n sobre n, né? Vai acabar dando 1, ficando só 1 aqui, tá? E aí aqui eu tenho 2 multiplicado pelo número de possibilidades que tem do alvo ser um vizinho que não seja nem ele mesmo, nem o próprio nó, a origem, e nem o centro, n-2 sobre n, tá? Então essa conta aqui vai ficar 1 mais 2n menos 4 sobre n, tá? E é o caso em que n-2 é porque você não pode nem ser ele mesmo e nem ser o central, tá? E aí, no caso, a outra possibilidade, que é dele ser do alvo ser ele mesmo, fica sendo zero. Tem custo zero, então você vai multiplicar, você vai ser 0 vezes 1 sobre n. Então você não precisa nem considerar aqui. Então o resultado dessa conta aqui vai ser o tempo esperado, tempo médio. Então, considerando nesse cenário em que somente um executa por vez, ou seja, se você só tem um iniciando a computação, ele vai enviar a mensagem para um outro,
quando a mensagem chegar, ele vai executar, aí vai mandar uma mensagem para o outro, ele vai executar, enfim. Você tem o tempo em que o tempo em que ele fica ocupado vai ser o tempo de utilização vai ser 5, perdão, que é o tempo de uma computação, 5 dividido pelo valor de como é que é? Eu tenho que 5 dividido pelo tempo que é pelo tempo médio de mensagem mais calma aí, deixa eu puxar essa conta para cá. Mais o próprio 5, ou seja, o tempo que a mensagem demora em média a chegar, mais o tempo da computação. Qual o percentual de utilização? É o tempo de computação dividido pelo tempo total que demora para aquela computação ser realizada. Tá? Isso é o caso na topologia de estrela. Na topologia de anel, a gente pode fazer a mesma coisa, calculando utilizando o mesmo raciocínio e calculando a probabilidade para cada tempo de mensagem, tá? Obter um tempo de mensagem. É lógico que aí você vai poder ter tempo, você não tem só tempo 0, 1 e... Caiu meu mouse aqui. Meu mouse caiu? Tá caindo isso aqui. Você não vai ter só tempo 0, 1 e 2. Você vai poder ter tempo, por exemplo, aqui você tem tempo, você pode ter tempo desse para esse aqui. Eu tenho 1, 2, 3. Que é igual se for pro outro lado, tá? 1, 2, 3. E aí vai ficar em função de n, né? Você vai de 0 até n sobre 2, calculando as probabilidades. E vai chegar da mesma forma nisso aí. E aí, outro cenário possível é o cenário em que todos começam processando. Tá? Todos começam processando. E aí, se todos começam processando, todos vão fazer um processamento de 5 unidades de tempo e vão enviar. Só que aí você tem um problema. Se, por exemplo, se todos começam processando, suponha após 5 unidades de tempo, todos vão enviar para algum alvo. E o que pode acontecer é que você pode acabar gerando uma fila. Por exemplo, se esse e esse resolvem os dois mandar para o do centro. E ele só pode fazer uma computação por vez, processar uma mensagem por vez. Então você pode acabar gerando uma fila. Tá? Porque ele vai processar, no tempo em que ele vai processar, você recebeu 2 mensagens, no tempo em que ele está processando a primeira, ele já pode acabar recebendo mais uma mensagem também. E aí nesse caso você tem um sistema desequilibrado. Nesse caso, você vai ter um sistema desequilibrado,
obviamente você teria que é uma questão que não vai cair na prova, mas esse tipo de coisa, eu não vou deixar esse tipo de pegadinha acontecer, mas se você tem um sistema desequilibrado, você pode dizer que a eficiência dele, a utilização dele é de 100%, tá? Porque tende a você ter filas. Você sempre vai ter fila. Só que a fila vai crescer infinitamente, o sistema está fora de equilíbrio e, bom, não funciona. Vai acabar com a memória, vai acabar com a capacidade da fila, de armazenamento da fila. Então, uma hipótese que eu posso assumir para que eu tenha esse tipo de cenário seria que eu poderia assumir que uma, uma, uma mensagem nunca vai ser. Você tem conhecimento sobre as filas do seu alvo e uma mensagem nunca vai chegar, nunca vai ser enviada para um alvo que já tem. Um alvo nunca vai ter fila, tá? Vamos simplificar aqui a fala. Não vou complicar muito não, porque não, isso aqui não é uma matéria que envolve teoria de filas. Então, simplificando, senão nunca vai ter fila. Se nunca vai ter fila, a gente pode considerar a utilização da mesma forma aqui, tá? Vai ficar bem análoga. Eu considerar a utilização de cada um individualmente vai ser igual à utilização do sistema todo, tá? Vai ser análogo à utilização do sistema todo. Então, a única diferença, o essencial dessa questão aqui é entender essa continha aqui, que é o tempo esperado para a mensagem chegar, e que uma computação ela é composta pelo tempo da computação, no caso é 5, mais dividido pelo tempo da mensagem chegar, que é o tempo esperado aqui, esse m barra, né? Que seria o tempo médio para a mensagem chegar nele, mais o tempo da computação, que é como ficou aqui, né? 5 dividido por m barra mais 5. Tá? A gente pode considerar que isso aqui seria uma boa estimativa para a eficiência. Agora, como eu falei em limite inferior, eu posso tomar o pior caso. Se bem que o pior caso seria zero, né? Mas o pior caso sem ser zero também é o que ficou meio aberto desse enunciado, tá? Na prova, os enunciados não devem ser abertos assim, vão ser, não vão gerar dúvidas. Seria eu pegar o pior caso, sempre. Por exemplo, no anel, sempre vai demorar n sobre 2 para a mensagem chegar. E aí aqui ficaria sempre n sobre 2 mais 5. Tá? Aí no caso da estrela, seria sempre o 2 para chegar. Tá? Sempre o pior caso. E aí aqui ficaria 2 mais 5. Tá? Então essa é a ideia da questão. Ela dá muito. O enunciado foi bem feito para isso, tá? Para ser discutido em sala, para não ser um exercício simples, assim, é para ser discutido em sala e analisar as questões que ficam em aberto no enunciado, tá? É bastante diferente de uma questão de prova, tá? Mas foi feito para fazer todas as discussões e assumindo cada hipótese, cada cenário diferente, tá? E de forma que numa só questão você tem bastante conteúdo, ok? Então,
essa parte também.